Rian Francisco. Rian Francisco ontem entrou na segunda etapa, jogou ali pouco mais de 20 minutos, participou do gol do Rodriguinho, né? Então tenta a finalização, foi acho que seu segundo toque na bola, tenta a finalização no rebote, Rodriguinho amplia, então faz o 2-1, né? Então vence aí, então, enfim, 2-0 na situação, mas faz o segundo gol do São Paulo, e aí gera sempre esse debate que eu sei que ele aparece todo jogo, né? O Rian tem que jogar mais, cadê o Rian? O Rian poderia ter mais espaço. Fato é que o André ontem fez um jogo bastante oscilante, né? E o Rian entra, cara, consegue participar do campo de ataque, consegue participar ali de jogadas ofensivas, tenta a finalização, sai o gol do Rodriguinho. É um jogo bastante participativo do Rian desde o momento que ele entra. Queria que você falasse um pouco da situação do jovem atacante do São Paulo. O que você enxerga do Rian Francisco aí para os próximos jogos, principalmente, Ilcinho? Gabi, eu enxergo que o menino ele tem talento, ele sabe movimentar. Ontem, eu acho que se fosse em outra situação, com a galera um pouco menos desgastada, ele teve ali duas bolas divididas com o goleiro ali, que ele quase chegou, mas talvez um passe a mais, um a menos. Ele sabe se movimentar, ele sabe fazer gol. De novo, como o Rodriguinho, ele só precisa de um pouco mais de colaboração da comissão técnica e mais chance. O André ontem estava claramente. O André ontem, com acho que 17 minutos do primeiro tempo, ele já estava com a mão no joelho e estava completamente exausto aos 17. Então, se ele não pegar esses jogos para dar uma folga para o André, o próprio André, Alisson, o Ferrarese, essa galera que joga mais, vai começar por desgaste, perder rendimento. E aí vão ser cobrados. Se ele não usar esses jogos para dar um respiro a mais e dar chance para o Rian, cara, o Rian vai ficar pegando esses rabos de foguete aí e vai ficar só, mano, é só Electrolux pro menino lá, coitado. Todo mundo morto, o Náutico lá tentando alguma coisa e ele correndo entre dois zagueiros lá sozinho, só balão para ele, num campo horroroso. Então eu acho que podia ter uma... Ele não vai ter o mesmo empenho do André em questão de força e movimento. Agora, jogos como o do Grêmio, de você precisar um cara mais ali perto da área, onde o Grêmio só propunha o contra-ataque, dá para você tentar explorar um pouco mais do Rian ali no segundo atacante. Agora, cara, de novo, como o treinador, o próprio Zubeldia falou que é 50-50, 50-50. A parte dele, quando ele entra, ele tenta fazer. Os gols que ele teve a chance de fazer, ele fez. Agora, cabe os outros 50 da boa vontade do treinador de colocar ele para jogar. Exato, Renan, queria que você falasse um pouco do Rian, que é algo que a gente já vinha comentando aqui. Ele é um, enfim, jovem muito participativo. Eu só tenho medo, assim, de algo que pode acontecer, que é o seguinte: a gente tá já em maio, né, final de maio, e o Rian não tem nem, acho que 300 minutos pelo time profissional, né? Não chega nem a casa dos 1.000 pelo profissional. E tem uma janela que a gente vai precisar vender, e, cara, a gente sabe que o Rian já é um cara muito especulado, já é um cara que tem ali olheiro que vai para o estádio para acompanhar os jogos dele e tudo mais. Eu tenho medo de, assim, vir uma oferta no mês de junho, por exemplo, de 20 milhões de euros pelo Rian e os caras venderem porque entendem que ele ainda não esteve em campo tempo o bastante para tentar valorizar algo além disso. E aí acho que a gente perde uma venda que poderia ter sido de 30, 40 milhões de euros por 20 pelo contexto. Acho que tem algo nesse sentido também. Sem contar que acho que esses 20 milhões aí vai diminuir cada vez mais. Por quê, cara? É muito simples. De todos que subiram, o Rian acho que era o jogador que a gente esperava que mais jogasse, que mais tivesse minutos. E foi ao contrário, né? O Luca, que subiu depois, jogou mais, tá entrando mais aí nos últimos jogos, né? Então, cara, quando o jogador que é uma grande promessa ali da base sobe profissional e tem poucos minutos como ele tem, esses 20 milhões eles vão diminuindo, porque como eu falei, o cara olha lá de fora e fala, nossa, esse menino é muito bom os vídeos, mas peraí, por que ele só tem isso de minutos, né? Ele entra naquele transfer market lá, nesses aplicativos, nossa, por que esse menino é tão bom e joga tão pouco, né? Por que tem acontecido isso? Qual que é o problema dele? Aí eles vão caçar qual que é o problema, porque eles já estão vendo algum problema no menino, entendeu? A questão da venda, pensando na venda, é isso.
E quanto mais está dentro de campo, quanto mais está melhorando. O Lucas Ferreira, em pouquíssimo tempo, daqui do Brasil, ele já queria investir, vendo que ali na frente ele renderia mais ainda, né? Seria um investimento bom. Para você ver, o cara dentro do campo, ele vai trazer a perspectiva de que pode render muito mais financeiramente. E o Rian, nesse momento, o contrário. A pergunta é, eu vejo assim, dos clubes de fora, né? Se eu fosse um scout de fora, eu ia olhar e analisar e falar, mas por que ele tem que jogar tão pouco? Outro dia vieram franceses, se eu não me engano, lá no Morumbi, né? Para vê-lo. Um jogo contra o Cruzeiro, se eu não me engano. Eu nem lembro se são franceses, são ingleses, sei lá. Franceses. Mas, vieram empresários de fora. Daí o cara não está acompanhando, de fato, toda hora o futebol. Vê, opa, esse menino é bom, vamos lá dar uma olhada de perto. Vai ver os números, mas por que joga tão pouco? Por que não, né? Qual que será que é o problema dele? Será que é físico? Será que é mental? Será que ele é ele é ruim de grupo? Né? Tudo isso fica na cabeça dos caras. Os caras investir 20 milhões de euros. 20 milhões de euros é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para você jogar no menino de 18 anos. É que a gente sabe muito bem da qualidade do Rian. O Rian entra no campo, você fica assim, vai sobrar a bola para ele. O Rian vai fazer um gol. O Rian vai sobrar a bola. Quase gol do Rian, o Rodriguinho fez. Eu falei pro meu menino, mas calma que ele vai fazer. Fica tranquilo que ele vai fazer o dele. É incrível como ele dentro do campo parece que as coisas giram em torno dele, que a bola vai aparecer para ele, que a jogada vai ser desenhada para ele finalizar. É incrível. Eu, como treinador de São Paulo, eu com certeza o Rian teria muito mais minutos do que teve até aqui. Nós estamos praticamente no fim de maio. Com certeza ele teria muito mais minutos. Muitas vezes eu entendo as movimentações do Zubeldia, mas sobretudo depois da lesão do Caleri. Aí sim, porque estava ali, joga Caleri e entra André. Joga André, entra Caleri. Estava muito naquilo e a gente estava entendendo razoavelmente bem isso daí. A partir do momento que o Caleri já não está mais à disposição, é a substituição natural. Sabe, eu até falei ontem no pré-eleição que o Rian, para mim, é aquele jogador assim, eu tenho 5 substituições no jogo. Uma é ele. Em qualquer circunstância, uma é o Rian. Porque ele é um jogador decisivo. Se eu estou ganhando de 3, bota ele que vai sair o quarto e o quinto. Se eu estou perdendo de 3, com ele a chance de a gente tentar o empate aumenta. Ele é jogador decisivo e que a bola sobra para ele. Ele tem o faro. A bola procura esse tipo de jogador. Por isso, Gabriel, que a preocupação também fica na questão financeira, como você me perguntou, né?